Bom dia pessoal, bom dia os que já estão no Facebook da PIB. Eu estou com um problema no Face da PIB, eu não consigo visualizar as pessoas que estão entrando. Bom dia para o pessoal que está no meu Face, bom dia Tati, lá em Papanduva, bom dia Beth em Curitiba, bom dia Anitta lá em Xanxerê, bom dia para o Rosemar que está lá em Papanduva, né? Eu ainda estou em Videira mais hoje, né? Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, sextou, mais um final de semana chegando e tivemos um tempo precioso durante essa semana na oração, né? Bom dia para você que está entrando no Face da PIB, sejam todos bem-vindos. Bom dia Simone, bom dia Oneide, sejam bem-vindos. O texto hoje é um texto bem conhecido e um texto bem lindo da Palavra de Deus, lá em Gênesis 8. Gênesis 8, capítulo 1 diz assim: Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou então um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Bom dia, Tati, aqui em Videira. Há dias nas nossas vidas, na vida de todos, que parece que existe uma tempestade muito grande, né? Há dias em que tudo parece ter sido levado por essa tempestade. Os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas forças, a vontade de continuar, as metas que não conseguimos fazer. E a palavra de Deus vem e nos lembra que Deus lembrou de Noé. Imagina Noé, durou todo o tempo que durou construindo aquela arca sob a promessa que iria chover. E Deus manda chuva e manda tempestade. E ele sozinho com todos aqueles animais e sua família dentro daquela arca. Imagine aquele tempo, aquele dilúvio e aquela tempestade e Noé naquele lugar. Provavelmente ele teve essas dúvidas também, né? Os sonhos que ele tinha para os filhos, os sonhos da vida dele, até as forças dele talvez já estavam cansadas de todo o trabalho na construção e agora cuidando de todos aqueles animais. Mas Deus se lembrou de Noé. Mesmo quando o cenário era de destruição, cenário de silêncio, Deus lembra. Porque Deus não esquece do que Ele nos promete. Como Ele não esqueceu do que havia prometido para Noé, já lá naquele tempo. Hoje você pode ter certeza que as promessas do Senhor para a tua vida, o propósito para a tua vida não é esquecido por Deus. Deus não havia esquecido porque Deus, ele não muda, Deus é imutável, então não tem como ele esquecer. E a tempestade muitas vezes parece que é o fim na nossa vida, né? Quando a gente está passando por algum momento assim difícil, parece que é o fim, aí é que Deus age. Deus não poupou Noé da tempestade, mas ele sustentou Noé dentro dela. Então Deus, ele não nos poupa das nossas frustrações, dos nossos problemas, das nossas lutas, mas ele é o que nos sustenta em meio a tudo isso. Muitas vezes pedimos para Deus nos livrar do processo, mas ele quer nos fortalecer no meio do processo. Nós queremos alcançar a bênção, mas nós não queremos passar um processo. O processo é o mesmo da nossa vida. Você nasce, você aprende a andar, você é criança, adolescente, jovem, adulto. Você não nasce e já se torna um adulto sem passar por esse processo. Então, o processo, ele é muitas vezes dói, muitas vezes é difícil. O que parece fim na vida pode ser o começo de algo ainda muito maior. O tempo de espera também é parte do plano de Deus. E como é difícil esperar pelas promessas das nossas vidas, né? Aí o que acontece? Muitas pessoas nesse tempo de espera acham que Deus esqueceu e querem fazer aquilo que é para Deus fazer, querem fazer as coisas com suas próprias mãos.
Noé, ele permaneceu na arca por longos meses, mesmo depois que as chuvas cessaram. A paciência de Noé revela que a fé é algo surpreendente e que a fé madura, ela não depende de resultados visíveis, mas confia no tempo de Deus. A fé madura, nós precisamos ser pessoas maduras, nós precisamos entender quem é realmente Deus, para nós podermos viver esse processo e chegar no milagre para a nossa vida. Quando Deus silencia, Ele ainda está agindo. Hoje, no Face da PIB, o versículo da mensagem é Hebreus 11:1, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que não se vê, das coisas que se esperam e não se veem. É isso que é fé. A fé é quando você espera, você sabe que vai acontecer e você ainda não consegue enxergar isso na sua vida. Isso é fé. Deus, Ele envia ventos que mudam o teu cenário. Não importa a tempestade que você esteja vivendo hoje, o vento de Deus, ele pode vir e levar tudo para longe. O texto diz que Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Então, hoje é o dia, hoje já é sexta-feira, nós estamos orando desde segunda-feira. Hoje é o dia de você silenciar, ir para o secreto, como nós estamos falando, colocar tudo para Deus e deixar o vento do Espírito passar sobre a tua vida. O vento representa o sopro de Deus, que traz movimento, que traz renovo, que traz transformação. Hoje há um alerta de tempestade aqui para Santa Catarina, devemos nos cuidar. Mas quando passa esse vento da tempestade, que derruba árvores, que leva muitas coisas, há um recomeço. E é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida no dia de hoje. Ele quer passar e fazer um novo recomeço. O vento de Deus chega quando menos esperamos e começa a reposicionar tudo. Talvez alguma coisa na tua vida não esteja na posição certa. Talvez alguma decisão que você precise tomar, algum problema familiar, no casamento, no teu trabalho, na tua vida. Talvez seja hoje que você precisa silenciar e ouvir o vento do Senhor passar para você. Depois da tempestade vai vir esse recomeço. Não importa o que aconteceu, Deus tem poder para reconstruir tudo. Quando as águas baixaram, Noé saiu da arca e construiu um altar ao Senhor. Antes de construir, ele adorou a Deus. Todo recomeço verdadeiro começa com adoração e gratidão. Adore ao Senhor, seja grato por aquilo que você já tem e coloque aquilo que você precisa diante de Deus. Não deixe que a tempestade dure mais do que realmente precisa na tua vida. Antes de tudo, ore, agradeça, louve, entenda quem é Deus. Espere o tempo de Deus com paciência e fé. O tempo de Deus precisa ser o tempo certo para as nossas vidas. Não tente fazer aquilo que não é para você fazer. Deixe Deus agir como Ele precisa agir na tua vida. Quantas vezes, né, as coisas dão errado porque nós colocamos nas mãos de Deus, mas nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Nós não paramos para ver qual era a vontade de Deus para os nossos planos. Entenda que a tempestade não vem para nos destruir, mas ela vem para nos ensinar. Não importa a tempestade, aprenda com ela. Veja por que o Senhor deixou você passar por esse momento. E o nosso Deus, que é grande, Ele faz a gente entender. Confie que Deus lembra de você todos os dias, mesmo quando o silêncio de Deus parece ser longo. Ele está com você. É promessa, e as promessas do Senhor, elas não são promessas de homem. A Bíblia diz
que Deus não é homem, nem filho de homem para que venha mentir. Então, o que Deus prometeu para mim, para você, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir todos os dias. Confie. Lembre que Ele está contigo, mesmo quando parece que Ele silenciou. E quando o recomeço chegar, comece adorando, não reclamando. Muitas vezes Deus nos dá um recomeço e nós, em vez de agradecer, nós reclamamos. Por que comigo? Por que começar de novo? Por que tem que ser assim? Agradeça a Deus. Peça para que Ele quer te usar nesse momento, nesse tempo. Deus lembrou de Noé e Deus lembra de você hoje. Simplesmente agradeça, porque mesmo nas tempestades, o Senhor não esquece de você. Não importa o momento difícil, hoje é o dia de nós colocarmos isso diante de Deus, descansarmos no Senhor, deixar o vento do Senhor passar por nossas vidas, entender que o Senhor pode renovar as tuas forças, renovar a tua vida, o Senhor pode restaurar o que está quebrado, porque Ele é o oleiro. Ele pode restaurar o que foi quebrado na nossa vida. Ele pode religar o que foi desligado na nossa vida. Ele pode fazer o impossível na tua vida e na minha vida. E é isso que Deus quer fazer neste tempo. Um Deus de renovo, um Deus de começos, um Deus de vitórias, um Deus que nos dá a paz que excede todo o nosso entendimento, aquilo que nós não conseguimos entender. O Senhor faz a diferença. Às vezes, na nossa caminhada, a gente traça planos. E nesses planos, às vezes, há algumas coisas que precisam ser mudadas, porque não era aquilo que o Senhor tinha preparado para a nossa vida. Então, nesse momento de tempestade, de turbilhões, nós temos que entender que o Senhor está conosco. Mesmo quando nós não percebemos, Deus está conosco. E Ele quer fazer essa mudança, Ele quer renovar as nossas forças, Ele quer nos ensinar a esperar, Ele quer fortalecer a nossa fé. Ele quer marcar o nosso recomeço com a sua presença forte. E nós muitas vezes não enxergamos isso. Então, ouça a voz do Senhor. Olhe na palavra aquilo que Ele quer dizer para você. Então Deus lembrou de Noé. Então Deus lembrou da Margarete. Ore e diga, Senhor, lembra-te de mim. Lembra de mim nesse momento de dor, de aflição. E daí, deixa para o Senhor fazer. E descansa nele. Estamos chegando já no final do ano. Nós temos que entender que nós oramos o ano todo, porque hoje nós temos que descansar no Senhor. Nós temos que entender que Deus não nos esqueceu. Ele está preparando um cenário do seu recomeço na vida de cada um de nós. E aquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós é grandioso, porque o nosso Deus é um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus majestoso, um Deus que tudo fez, tudo criou e nos deu de presente para estarmos aqui nessa vida, nesse tempo que se chama hoje, para construir um altar e o adorar e deixar Ele fazer esse novo recomeço. Como Ele fez no tempo de Noé, Ele está fazendo hoje, porque Ele é um Deus que não muda, um Deus que nos ama, um Deus que trabalha para aqueles que amam a Deus. Ore ao Senhor pedindo isso. Coloque sua vida, deixe o renovo do Senhor acontecer. Não permita que o vento da tempestade te tire do teu foco. Siga firme. Olhe para a cruz, olhe para Jesus. Não perca o foco, não perca a esperança, porque Jesus quer fazer grandes coisas na tua vida e através da tua vida. E talvez aquele milagre que você acha que está bem distante, está muito perto de acontecer, porque Ele é Deus e as suas promessas sobre a nossa vida serão cumpridas. Vamos orar?
Querido Jesus, nós te louvamos mais uma vez nesta manhã, colocando nossas vidas, colocando nosso trabalho, colocando cada um que está conosco nas tuas mãos. Sabendo, Deus, que muitas vezes o processo é doloroso, mas o processo um dia termina. E aí vem o renovo, vem o recomeço, vem a esperança que está em ti. Sonda nossos corações nesta manhã, Jesus, e que possamos estar vivendo plenamente aquilo que tu preparou para cada um de nós. E o que tu faz é muito maior do que nós podemos imaginar, do que nós podemos vislumbrar, Senhor Deus. Que a nossa fé seja fortalecida nesta manhã, Jesus querido. Abençoa cada um, abençoa os desejos, os sonhos, Senhor, nesta manhã. Faz milagres na vida de cada um, Senhor Deus. Como tu lembraste de Noé, Jesus. Lembra de cada um de nós nesta manhã. Porque a tua palavra diz que tu nos conhece e nos chama pelo nome. Então que tu possa chamar cada um pelo nome, Deus. E fazer com que aquilo que tu tem para cada um possa se cumprir nas nossas vidas. Que o teu propósito seja com cada um, Senhor Jesus. Aquele que está triste, aquele que está doente, aquele que está depressivo, aquele que já não tem esperança, Jesus. Que tu possa renovar as forças nesta manhã. Que tu possa fazer milagres na vida das pessoas, Jesus. E que nós possamos construir um altar tão somente para te adorar. Nos abençoa neste dia, que possamos realmente sentir a tua presença em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor possa ser visto através da tua vida no dia de hoje. Que tu possa descansar sabendo que Deus não esqueceu de você. Ele está preparando um cenário novo, um recomeço novo, uma vitória nova para a sua vida. Até amanhã, pessoal.